Fábio Carille vai mesmo fechar com o Atlético Mineiro? E como ficou a questão da dívida que o Corinthians tem com seu ex-treinador? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te explicar tudo sobre esse assunto e quero te contar também que o goleiro Walter, herói do Corinthians no clássico contra o Palmeiras, teve uma oferta do Verdão meses atrás. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem legal ter você aqui em mais um vídeo do canal do Nicola. Antes de começar a te passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta também o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live. Bom, quero começar esse vídeo falando sobre Fábio Carille, que há uma semana foi demitido pelo Corinthians. Para começar, preciso te dizer que ainda não há nenhum acerto entre o Corinthians e o Carille em relação aos mais ou menos 6 milhões de reais de pendências. São 2 milhões e 800 mil reais de multa rescisória, é esse o valor a que o Carille tem direito pela demissão, e outros 3 milhões e 200 mil reais referentes a dinheiro que o Corinthians deve para o Carille. Primeiro por luvas, aquele prêmio pela assinatura do contrato que o Corinthians não conseguiu pagar ao longo do ano, e depois por bichos atrasados, premiações de campeonatos e vitórias que o Corinthians acumulou ao longo do ano, mas não foi capaz de pagar para o Carille. A vontade do Corinthians é de que esses 6 milhões de reais sejam parcelados. Como ainda não houve o primeiro encontro entre o departamento financeiro do Corinthians e os advogados do Carille, essa questão está pendente. O Corinthians assegura que vai pagar todos os 6 milhões de reais, mas que é um parcelamento bem longo, 24, 36 parcelas, para que isso não afete o fluxo de caixa, o dia a dia do clube. Já o Carille preferiu não se posicionar e até agora a gente não sabe se ele vai aceitar ou não esse parcelamento. Antes de te falar se o Carille vai ou não para o Atlético Mineiro, quero dar uma informação de bastidores ainda da época do Carille no Corinthians. Depois da derrota do Timão para o CSA em Maceió, o Corinthians começou a conversar com o Carille sobre a possibilidade de um acordo para a saída dele. Quem conduziu todas as negociações foi o Duílio Monteiro Alves. Duílio chegou a conversar com o Carille para que as duas partes se entendessem e o Corinthians não tivesse a necessidade de demitir o Carille. Dessa maneira, excluiria-se esse valor de 2 milhões e 800 mil reais da multa rescisória. O grande problema é que o Carille, depois de sinalizar que toparia um acordo, voltou atrás, possivelmente porque conversou com o Pitombeira e foi orientado a desistir dessa possibilidade de acordo. Se fosse para sair, que ele fosse demitido. E foi assim que aconteceu depois da derrota por 4-1 para o Flamengo no Maracanã. E aí vai mais um bastidor legal. O Carille chegou a juntar os jogadores no vestiário para comunicar que a partir daquele momento ele tinha certeza de que o Corinthians reagiria, que aquela derrota por 4-1 seria um marco. A diretoria ouviu e na hora determinou a demissão do treinador, entendendo que não tinha o menor sentido continuar com ele por lá. Se os jogadores do Corinthians ficaram tristes, ouvi de uma fonte minha que quase todos os jogadores festejaram bastante a notícia da demissão do Carille. Bom, mas você está aqui porque você quer saber se o Carille vai ou não dirigir o Atlético Mineiro na próxima temporada. Para te trazer essa resposta, eu vi um monte de gente do Corinthians, do Atlético Mineiro, pessoas do mercado e colhi bastante informação. Acho que vai dar para você ter uma noção legal do que está rolando. Pois bem, o pessoal no Corinthians assegura que o Carille já tem um acordo com o Atlético Mineiro. É possível até que o Juca Kfouri, primeiro jornalista a cravar que o Carille já fechou com o Atlético Mineiro, tenha ouvido de alguém do Corinthians. Há uma convicção total dentro do Corinthians, de acordo com as 3 fontes que eu ouvi, de que o Carille já havia se acertado com o Atlético antes mesmo de ser demitido pelo Corinthians. Ele já sabia que os dias dele estavam contados no Parque São Jorge e acabou se acertando com o Atlético. Fui buscar informação do outro lado e conversei com 2 fontes importantes dentro do departamento de futebol. As 2 cravaram que não existe negociação no momento, mas não negaram a possibilidade de o Carille ser o técnico do Galo para 2020. E a partir do momento que elas não negaram, ficou para mim a sensação de que o Galo quer sim o Fábio Carille para 2020. E para isso ele precisa sinalizar ao Carille que gostaria de contratá-lo para a próxima temporada. Imaginar o Carille à frente do Atlético agora seria gastar dinheiro à toa, até porque o Atlético dificilmente vai ser rebaixado, o Atlético não tem mais chance de brigar por vaga na Libertadores da América e o Carille é bem mais caro do que o Wagner Mancini. Então, a ideia do Atlético é ficar com o Mancini até dezembro, ele ganha na casa dos 250 mil reais mensais, e a partir do momento em que o campeonato acabar, o Atlético troca o Mancini pelo Carille
para planejar a próxima temporada. Certamente o Carille vai custar muito mais do que os 250 mil. No Corinthians ele ganhava na casa dos 850 mil reais por mês. Você pode estar se perguntando se o Atlético tem condição financeira de bancar esses 850 mil, ainda que o Carille diminua um pouco sua pedida, algo na casa dos 750 mil. E aí vai uma informação importante para você. O Banco BMG vai ajudar o Atlético no pagamento dos salários do Fábio Carille. Isso já está acertado, inclusive o BMG procurou recentemente o representante do Carille para demonstrar interesse e para abrir essa negociação. Então, para não ficar em cima do muro, apostaria, que é uma questão de tempo, para que o Carille seja anunciado como novo treinador do Galo. Pouco antes de gravar o vídeo eu ainda procurei uma fonte, uma pessoa muito próxima do Carille, uma pessoa que faz parte da comissão técnica dele. Essa pessoa me revelou que é um desejo do Carille e dos outros membros da comissão técnica, todos demitidos recentemente pelo Corinthians, de não trabalhar no exterior. O nome do Carille é muito forte na China, na Arábia Saudita, mas o desejo da galera é permanecer no Brasil. E o Atlético poderia ser uma alternativa bastante interessante para todo esse pessoal. Quero falar agora sobre o Walter, que para mim foi o melhor jogador do clássico entre Palmeiras e Corinthians, que terminou empatado em 1-1 na noite desse sábado no Pacaembu. Walter, por exemplo, pegou um pênalti cobrado pelo Scarpa quando o jogo estava 0-0 aos 30 do segundo tempo. E antes e depois dessa cobrança do pênalti, o Walter ainda fez outras boas defesas, garantindo esse empate importante para o Corinthians, do Coelho e de companhia limitada. E a notícia que eu queria trazer para vocês é que o Walter, bem antes de virar a estrela de um derby, foi procurado pelo Palmeiras. No primeiro semestre, quando havia notícia de que o Corinthians não renovaria o contrato do Walter, contrato terminando em dezembro desse ano, uma pessoa do Palmeiras procurou os representantes do Walter para demonstrar o interesse em contratá-lo para a próxima temporada. Como ele ia ficar livre, o Palmeiras queria assinar um pré-contrato com o Walter e ele se tornaria goleiro do Palmeiras a partir de janeiro de 2020, possivelmente para o lugar do Jailson ou do Fernando Praz, ou eventualmente até dos dois. Palmeiras abriria a mão dos dois veteranos, um com 40, o outro com 36 anos de idade, para trazer o Walter de 31 anos de idade. A notícia do interesse do Palmeiras chegou aos ouvidos da diretoria corintiana, que repentinamente mudou de ideia em relação a deixá-lo sair de graça no fim do ano. O presidente André Sanches chegou a declarar publicamente que estava na hora do Walter procurar um outro clube em que ele pudesse jogar como titular. Mas, a partir da possibilidade de ver um goleiro da confiança de todos dentro do Corinthians jogando no grande rival, o Corinthians mudou de ideia, ofereceu um novo contrato e agora o Walter está garantido no Corinthians até dezembro de 2021. O vínculo, que terminaria em dezembro desse ano, foi prorrogado por mais 2 temporadas. O detalhe é que, como havia acontecido nas 2 vezes em que o São Paulo tentou contratar o Walter, o goleiro recusou a possibilidade de jogar no Palmeiras. Ele nem usou isso para tentar ganhar algo mais nas tratativas de renovação do contrato com o Corinthians. O Walter parece absolutamente tranquilo em relação à condição de reserva do Cássio no próprio Corinthians. E tem 2 motivos que pesam muito para essa situação. O primeiro deles, a ótima relação dele com o Cássio, e o segundo, seu ótimo salário, 250 mil reais por mês. Um salário excelente para um goleiro reserva. Dá para dizer que poucos reservas no Brasil ganham tanto na condição de goleiro como o Walter. Esse clássico em que o Walter pegou tudo foi só seu 9º jogo na temporada. Ele tem jogado bem pouco nos últimos anos pelo Corinthians. No ano passado, por exemplo, foram 13 aparições contra apenas um jogo disputado ao longo de toda a temporada de 2017. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para você ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para deixar pergunta, sugestão, opinião, crítica, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!